Olá pessoal, sou o João Nilson, mestrando do Profimate, FPI, Campus Floriano. Estou aqui novamente para resolver uma questão de geometria em MA13. A questão é a questão 10.8, do capítulo 10, volumes de sólidos, na seção 10.1 e a página é 346. Essa disciplina é ministrada pelos professores, o professor Dr. Ezequias e o professor mestre Ricardo. Então, a questão, ela é essa, ela diz o seguinte: seja ABCD um tetraedro qualquer de baricentro G. Né? Então, ela faz referência a um problema 8.9, que é do capítulo 8, da página 295. Tá? Nós vamos precisar do resultado desse problema para provar essa questão. E ela diz o seguinte: prove que, no caso dessa questão aqui, tá? 10.8, ela diz assim, prove que os tetraedros ABCG, ABDG, ACDG e BCDG têm volumes iguais. E a questão que ele faz referência se refere a essa questão 8.9, seção 8.1, página 295. Seja ABCD um tetraedro qualquer e MNP e Q os baricentros das faces BCD, ACD, ACD, ABD e ABC, né, respectivamente. Então, prove que os segmentos AM, BN, CP e QDQ se interceptam em um ponto G, denominado baricentro do tetraedro. E a letra B, para provar que AG sobre GM é igual a BG sobre GN, que é igual a CG sobre GP, que é igual a DG sobre GQ, que é igual a 3. Tá? Esse resultado aqui vai ser importante para nós estar resolvendo o problema 10.8. Então, como ele faz menção a esse problema, inicialmente eu vou estar resolvendo esse problema aqui, 8.9, e então, posteriormente, estarei resolvendo o nosso problema, tá? Que é do capítulo 10, o 10.8. Então, vamos lá, pessoal. Né? Aqui é a questão, ela diz o seguinte: seja ABCD um tetraedro qualquer, né? E M, N, P, Q, os baricentros das faces, né? BCD, o M, A, C, D, N, B, ABD, ABD é o ponto P e ABC é o ponto Q, tá? Os pontozinhos Q. Então, nós vamos provar o quê? Que os segmentos AM, tá? Nós vamos provar isso aqui, ó, que o segmento AM, BN, CP e DQ se interceptam em um ponto, que é o ponto G, denominado o baricentro do tetraedro, ok? Então, seja R, inicialmente, seja R o ponto médio, tá, de CD. Então, esse pontozinho R aqui é o ponto médio de CD. Segue daí que M, tá? M, ele vai pertencer ao segmento BR. E N também vai pertencer ao segmento AR, tá? Pois nós temos que M e N, eles são os baricentros, né, das respectivas faces B, C, D e ACD, né? Ou seja, M e N são os pontos de encontro das medianas das respectivas faces, né? Nós sabemos que
esse ponto M, né, ele é determinado pelas medianas, tá? Que o baricentro de um triângulo é determinado pelas medianas de um triângulo. Então, o M vai pertencer a esse segmento BR e o N vai pertencer ao segmento AR. Daí, AM e BN são sevianas, tá, do triângulo ABR. Nós temos o triângulo aqui, ó, ABR. Então, se eu ligar aqui, ó, AM e BN, elas são sevianas desse triângulo. E elas vão se interceptar em um ponto. Nós vamos chamar esse ponto de ponto G. Olha aí, pessoal, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo e eu ligando aqui AM e BN, eu vou obter o triângulo, né? Eu tenho o triângulo ABR e aí eu tenho as sevianas AM e BN, que se interceptam no ponto G. Por outro lado, né, por propriedade de baricentro, propriedade que nós conhecemos, né, nós temos o quê? Que Rn, tá? Esse pedacinho aqui, Rn, sobre Ra, sobre o todo, né? Ele é igual a quem? A 1/3, né? Que é aqui essa parte, o Rn. Tá? Esse segmento aqui, a R está dividido em 3 partes iguais, né? E Rn é uma dessas partes. Então, Rn sobre AR é igual a 1/3. E que é igual também, né, em relação ao outro triângulo. Tá? Só apagar aqui. Em relação ao outro triângulo, né, nós temos que Rm sobre Rb também é igual a 1/3. Tá? Diante disso, nós temos o seguinte, que os triângulos RMN, tá? RMN, RMN e RBA, eles são semelhantes, né? Pelo caso lá do ângulo lado. Pois, nós acabamos de ver que Rn sobre RA, né, vai ser igual a Rm sobre RB, que é 1/3. E nós temos que esse ângulo aqui, MRN, é igual ao ângulo BRA, que no caso aqui esse ângulo ele é comum aos dois triângulos. Okay? Então, dessa semelhança, nós vamos concluir o quê? Que esse ângulo RNM ele é igual ao ângulo RAB, o ângulo RMN é igual ao ângulo RBA. E a razão de semelhança, né, que é 1/3 a razão, nós temos que MN é 1/3 de AB, né, que nós temos da razão de semelhança. Então, se nós temos aqui do fato de que esse ângulo aqui, ó, RNM ser igual a RAB e RMN ser igual a RBA, esses dois segmentos, tá? MN e AB, eles são paralelos. Tá? Como a reta BN e AM são transversais, essas duas paralelas, né? BN e AM são transversais, nós temos o quê? Que o ângulo ABM, ABN é igual a ABG, né? Que é igual a MNB, que é igual a MNG. Tá? Então, esses ângulos aqui, eles são iguais, tá? Já que essas retas são transversais cortadas
já que essas retas são paralelas, tá? E são cortadas pela transversal. Então, nós temos que esses ângulos aqui são iguais, são alternos internos. E a mesma coisa, nós temos que o ângulo BAM, ele é igual ao ângulo BAG, e que é igual ao ângulo NAM, que é igual ao ângulo NMG. Tá? Da mesma forma, porque essas duas retas, né, são paralelas, o AM é transversal, então nós temos ângulos alternos internos e eles são iguais. Ora, se esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo do triângulo GMN, esse triângulo de vermelho, é igual ao o ângulo de vermelho aqui do triângulo ABG, né, e esse ângulo de verde é igual ao outro ângulo de verde, nós temos que esses dois triângulos também são semelhantes, né? Então, daí nós temos que esses dois triângulos eles são semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo. Então, eu tenho que MG sobre AG, tá? Esse segmento MG sobre AG, ele é igual a MN sobre AB. E nós descobrimos anteriormente, né, que MN aqui, tá? No caso aqui MN, se eu passar o AB dividindo, eu vou ter aqui MN sobre AB, a razão é 1/3, né, a razão de semelhança. Então, nós vamos guardar essa informação, tá bom? Nós acabamos de encontrar que MG sobre AG é igual a 1/3. De maneira análoga, tá? Se nós for fazer os outros casos, tá? Sendo S, tá? Agora, de maneira análoga, vamos pegar aqui, sendo S o ponto médio de BD, conclui-se que AM, tá? Ligando novamente o segmento AM e CP se interceptam em um ponto. Tá? Então, nós vamos fazer o estudo do mesmo caso que nós acabamos de fazer. E esse ponto, tá? Nós não sabemos se é o mesmo, né, da interseção anterior. Então, nós vamos chamar ele de G1, G de índice 1. Tá? Tal que, quando nós fizermos as contas, nós vamos encontrar a mesma relação, que MG1, G de índice 1, sobre A, G de índice 1 é igual a 1/3. Né? Então, aqui nós temos uma relação. Qual a relação? Que MG sobre AG é igual a 1/3. E MG de índice 1 sobre AG de índice 1 também é 1/3. Então, daí, né, nós podemos concluir, né, aqui nós temos essa igualdade, que MG sobre AG é igual a MG de índice 1 sobre AG de índice 1, que é igual a 1/3. Então, vamos mostrar agora, né, que esse ponto G ele é igual ao ponto G de índice 1, né? Que o ponto G de índice 1 é igual ao ponto G, o mesmo ponto. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que o segmento aqui, ó, AG, ele é igual a quem? A AM menos GM, né? Então, eu vou isolar aqui o GM, tá? Esse GM aqui eu vou isolar. Eu vou passar o GM para o primeiro membro e vou levar o AG para o segundo membro. Então, eu vou ter que GM é igual a AM menos AG, né? Então, dividindo aqui essa igualdade por AG, então eu vou ter que AM sobre AG é igual a AM sobre AG menos 1, né? AG sobre AG, então é 1. Então, menos 1. Vou chamar isso aqui de 1. A próxima, tá? Seguindo a mesma ideia, eu vou ter que AG de índice 1, tá? AG de índice 1, esse segmento, ele é igual a quem? A AM menos G de índice 1, M. Então, novamente, eu vou estar isolando aqui G, agora, novamente não, eu vou estar isolando agora G de índice 1, M, tá? Fazendo o mesmo processo. Então, eu vou ter que G de índice 1, M, o segmento, é igual a AM menos AG de índice 1. Dividindo, tá, essa igualdade por AG de índice 1, eu vou obter AG de índice 1, M, esse segmento, sobre AG de índice 1 é igual a AM sobre AG de índice 1 menos 1. Eu vou chamar isso aqui de 2.
Logo, como GM sobre AG é igual a MG de índice 1 sobre AG de índice 1, né? Dessa relação aqui, nós temos essa igualdade, né? Igualando 1 e 2, obtemos que AM sobre AG menos 1 é igual a AM sobre AG de índice 1 menos 1. Então, aqui, usando a lei do corte, né? Eu vou cancelar menos 1 com menos 1. E eu vou ficar com AM sobre AG é igual a AM sobre AG de índice 1. Ora, essa igualdade aqui, ela só ocorre se somente se quem? Se o G for igual a G1. Então, nós concluímos que esses pontos aqui, né? Que eles são iguais. Tá? Logo, G de índice 1 é igual a G1. E a interseção de AM com BN, que nós tínhamos chamado de G, né? É o próprio de G. E concluímos agora que a interseção de AM com CP também é em G. Então, essa interseção aqui, AM intersecção BN intersecção CP, é igual ao ponto G. Tá? De maneira análoga, mostra-se, né, seguindo os mesmos passos, mostra-se que DQ também passa pelo ponto G. Tá? Portanto, os segmentos AM, BN, CP e DQ se interceptam em um único ponto, que é o ponto G, que é o baricentro do tetraedro. Tá? E aí temos o item B. Né? O item B é mostrar isso aqui, essa igualdade. Do fato de nós encontramos o quê? Que GM sobre AG é igual a GN sobre BG, que é igual a GP sobre CG, que é igual a GQ sobre DG, que é igual a 1/3. Tá? Encontramos isso aqui no item A, né? Obtido no item A. Então, dessa igualdade aqui, né, eu tenho o quê? Né? Fazendo o inverso aqui, o inverso é quem? AG sobre GM é igual a BG sobre GN, que é igual a CG sobre GP, que é igual a DG sobre GQ. Isso aqui é igual a 3. Tá? Então, aqui nós encontramos a resposta do item B. Ok? Né? Depois de ter encontrado no item A essa relação. Então, diante dessas informações, né, agora nós vamos resolver o problema proposto, que é o problema 10.8. Ok? Então, o problema 10.8, né, ele diz o seguinte: seja ABCD um tetraedro qualquer de baricentro G, prove que os tetraedros ABCG, ABDG, ACDG e BCDG têm volumes iguais. Okay? Então, nós vamos provar aqui, né, que esse tetraedro aqui, por exemplo, DGCB, tem volume igual aos outros tetraedros, que é o AGBC, ok? E os demais tetraedros da figura. Então, por definição, nós temos que o volume de um tetraedro, que nós conhecemos, né? Essa relação, um tetraedro, ela é determinado pelo produto, tá, da área da base vezes a altura, né? Então, encontramos o volume do tetraedro multiplicando a área da base vezes a altura do mesmo, do tetraedro. Diante disso, né, daí seja o ponto G o baricentro do tetraedro ABCD. Okay? Então, eu tenho aqui o tetraedro e eu tenho aqui que G é o baricentro. E M, o ponto de interseção da reta AG, tá, com o plano BCD. Tá? Esse plano aqui, ó, BCD, tá? Que é um plano alfa, que contém esses pontos, BCD. Ou seja, M é o baricentro dessa face, que é a face BCD, né? Do triângulo BCD. Sejam R e S retas perpendiculares ao plano BCD, que passa por A e G, respectivamente, tá? Então, eu tenho aqui a reta R,
tá? Que passa por A, e S, que passa por G. Tal que essas retas vão determinar os pontos H e K, tá? Na interseção com o plano alfa igual a B, C, D. Tá? Então, essas retas aqui, R vai determinar o ponto H e S vai determinar o ponto K na interseção com o plano. Tá? Lembrando que essas retas elas são perpendiculares, né? Então, vão formar um ângulo de 90 graus com o plano. Ok? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ligar o ponto M ao ponto H. Obtemos os triângulos GMK e AMH. Tá? Então, temos esses triângulos. Ok? Então, como essas retas, né? As retas foram encontradas aqui, elas são perpendiculares ao plano. Então, esses ângulos aqui formados aqui com a base, né? Com o plano, é de 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo. Aí depois que eu traço, que eu obtenho o triângulo. Então, eu tenho que esses ângulos aqui são ângulos retos. Então, eu fico aqui com esse triângulo AMH e GMK, né? Onde você sabe que esse ângulo aqui, né, em M, ele é comum aos dois triângulos e tem um ângulo de 90 graus nos dois. Então, nós concluímos que esses dois triângulos eles são semelhantes, né? Então, note que GMK é semelhante a AMH, né? Pelo caso, o ângulo-ângulo. Então, como eu falei, esse ângulo M ele é comum, GMK ele é igual a AMH, que é o ângulo comum aos dois triângulos, e MKG é igual a MHA, que é igual a 90 graus. Daí, temos o seguinte, que GK, tá? Usando a razão de semelhança, GK sobre AH é igual a quem? A GM sobre AM. Então, vou chamar essa relação aqui de 1. Tá bom? Segue da questão 8.9, nós acabamos de ver que a relação, né, no item B, nós encontramos que AG sobre GM é igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar isolando aqui AG em função de GM. Nós temos que AG, tá? AG vai ser 3 vezes, então eu tenho aqui que AG vai ser 3 vezes GM. Tá? Como AM, nós temos o quê? Que AM ele é igual a AG mais GM, né? Nós temos esse segmento aqui completo, AM, ele é quem? AG mais GM. Temos que AM, né, é igual a AG. Mas quem é AG? Eu encontrei AG é igual a 3GM. Então, vou substituir por 3GM mais GM vai ser igual a 4GM. Tá? Eu esqueci aqui de colocar, tá? Esse aqui, no caso, essa segunda equação que eu encontrei, igualdade, é o 2, tá bom? Então, substituindo o 2 aqui encontrado em 1, nós vamos obter o seguinte. Nós temos, né, em 1 o quê? Que GK sobre AH é igual a GM sobre AM. Mas quem é AM? Nós vamos substituir, vai ser quem? Nós encontremos que AM é 4GK. Então, vai ficar GM, desculpa, GM. Então, GM sobre 4GM. Né? Então, isso aqui é igual a quem? A 1 quarto. Então, você tem que GK, tá? Esse segmento aqui, GK sobre AH é igual a 1 quarto. Então, nós temos o quê? Que GK ele é igual a 1 quarto de AH. Tá? Então, vamos guardar essa informação, que ela vai ser importante. Logo, tá? Como o volume do tetraedro ABCD ele é igual a quem? Ao produto da área, né? E quem é a área? A área de BCD, do triângulo BCD, vezes a altura. Quem é a altura?
AH. Tá? E o volume do tetraedro GBCD, ele é igual a quem? Ele é igual a também o produto da área, e a área também é do triângulo BCD, vezes a altura, só que a altura aqui é GK. Tá? Logo, temos que o volume de GBCD ele é igual a área, né, do triângulo BCD vezes GK, que é a altura do tetraedro, né, que é igual a área do triângulo BCD vezes GK. Mas quem é GK? GK nós encontramos que ele é igual a 1/4 de AH. Né? Então, vai ficar a área do triângulo BCD vezes AH sobre 4. Né? Então, só reescrevendo aqui, eu vou ficar com a área do triângulo ABCD vezes AH vezes 1/4. Ora, mais a área do triângulo BCD vezes AH é o volume de quem? Do tetraedro, né? ABCD, que nós colocamos aqui, ó. O volume do tetraedro ABCD é igual à área do triângulo BCD vezes AH. Então, eu vou substituir isso aqui pelo volume. Então, isso aqui vai ficar igual a quem? É igual ao volume do tetraedro ABCD vezes 1/4. Então, é o volume dividido por 4. Então, você encontra que o volume do tetraedro GBCD é igual a 1/4 do volume do tetraedro ABCD. Tá? E de maneira análoga, você fazendo o mesmo processo, traçando a altura relativa a um outro vértice do tetraedro, ao vértice B, ao plano, no caso aqui vai ser o plano, se chamar um plano beta, ACD, né? E aí traçando também a altura aqui do tetraedro, que vai ser AGCD, você vai encontrar também, né, devido à relação, o fato que você tem aquela relação do item B, da questão 8.9, né, você vai encontrar também que o volume de todos os tetraedros vai ser 1/4 do volume total, né? Então, isso aqui foi o que nós acabamos de encontrar, que o volume do tetraedro GBCD, ele é 1/4 do volume do tetraedro ABCD. Tá? E de maneira análoga, você encontra que o volume dos demais tetraedros, seguindo o mesmo passo, é 1/4. Né? De maneira análoga, você conclui isso aqui, ó, que o volume do tetraedro GABC é igual ao volume do tetraedro GABD, que é igual ao volume do tetraedro GACD. E que é igual a quem? A 1/4 do volume do tetraedro ABCD sobre 4. Portanto, você conclui que o volume desses 4 tetraedros são iguais. Ok? Então, essa era a questão. Eu achei importante estar fazendo aquela questão do capítulo 8 para estar recapitulando, né, a ideia, para nós sabermos o que é que nós estamos utilizando. Tá? Mostrar a propriedade que nós utilizamos. No caso aqui eu citei, né, que foi a questão 8.9, mas nesse caso aqui você poderia citar, né, que é uma propriedade do tetraedro, tá bom? Essa relação. Okay? Então essa era a questão, pessoal.